lê papers acadêmicos, certo? Às vezes você vê alguma coisa, pesquisa, etc. Uhum. E assim, quando você vai ler esses papers acadêmicos, né, científicos, em geral, qual que é a sua maior dificuldade, assim, quando você vai tratar isso? No inglês? É, é claro, é evidente para você quais são as suas dificuldades nesse contexto? Ah, eu tenho bastante dificuldade na. Eu acho que ainda tem muitas palavras que eu não me são desconhecidas, assim. Aquilo que você falou de tentar entender o contexto e não me prender a uma palavra em específico. Na tradução de uma palavra em específico tem me ajudado, tentar pegar toda uma ideia. E eu tenho, mas ainda sinto bastante dificuldade nos conectivos, assim, sabe? Além das palavras que eu desconheço, os conectivos, assim, eu fico com dificuldade neles. Hum? Mas de maneira geral, eu tô tentando fazer o que você falou, de ler toda a frase, e não ficar nas pequenas traduções, assim, porque eu acho que isso fazia, além de eu perder tempo, eu me perder no que realmente o texto queria dizer, né? Na A ideia do... interpretação do texto. Uhum. Eu acho que é isso, assim, mas também é um exercício. E uma outra coisa também que eu tô sentindo, assim, diferença é na questão de. Além, né, de não ficar tentando traduzir palavra por palavra, quando ler, eu tô tentando exercitar de entender em inglês aquela palavra. Tipo assim, tem coisas que eu já sei porque eu já vi várias vezes. Então, tentar não pensar nela em português. Algumas outras que para mim ainda estão nesse processo de assimilação, aí eu boto em parênteses, assim, para eu não me perder, né, na interpretação do texto. Mas eu tô tentando fugir desse hábito de eu sei o que, que essa palavra significa, mas ler ela em português, sabe? Tô tentando fazer Tá, esse movimento de ler em inglês e deixar assim, porque eu já sei como é que é, e não ficar traduzindo, sabe? Eu acho que tá. eu tenho bastante esse hábito ainda de traduzir as palavras, assim, mesmo que eu já saiba o que, que significa, eu ainda traduzo para o português. Uhum. Tá. Então, eu estou perguntando porque no mestrado é bem importante você conseguir desenvolver essas habilidades, né? E o vocabulário, ele sempre vai faltar. Só que se você sentir que há uma dificuldade muito grande, que é algo que está sempre sendo um problema, né? Então, lembrando, primeiro você foca no contexto, vê se entende pelo contexto, e foca na ideia que aquilo quer passar, mais do que nas que as palavras querem dizer, né? Os conectivos, sem dúvida, eles dão um pouco mais de dúvida, né? E dominar eles ajuda muito, porque se você usa bem os conectivos, você consegue expressar as ideias muito melhor, né? Então, talvez pode ser uma boa você pegar, começar a dominar alguns conectivos específicos, ver aqueles que aparecem mais, tá? Eu gravei um vídeo esses dias, eu não sei se tem Instagram, se você chega a me seguir lá, e um vídeo de uma técnica para quando você quer aprender um vocabulário específico, né? Então, basicamente, o que consiste esse método é você pegar um paper geral da sua área, ou um paper que é muito importante para você, que você tem que entender, e você vai contar as palavras lá, né? Então, tem um site que eu indiquei lá, eu te passo aqui também, que basicamente o site ele conta com que frequência cada palavra aparece naquele paper. Então, em que isso ajuda a gente? Na hora que você for estudar o vocabulário, ver qual vocabulário é o mais importante, você consegue se pautar na frequência das palavras, né? Então, colocando, por exemplo, pensando nos conectivos, você consegue ver lá quais são os conectivos que mais aparecem. Então, você pode lá pegar os 3, 4 conectivos mais comuns e trabalhar em cima desses conectivos. Tá? Então, vou tentar dominar esses conectivos em específico, porque eles são usados o tempo todo. Né? Então, os conectivos também muitas vezes é uma questão de gosto de quem está escrevendo. Então, tem autores que usam mais conectivos tais, outros usam mais outros, mas em geral são aqueles mesmos. Tá? Então, como você mesmo falou, focar no contexto, focar na ideia,
Se tiver palavras que, em geral, que você está vendo que tem dificuldade, como você percebeu os conectivos, usa essa técnica que eu te falei, tá? Copia todo o paper, o artigo, joga ele nesse site, aí ele vai te contar as palavras e você vai indo naquela ordem ali. Tem um aplicativo que se chama Anki, né? E tem um site que se chama vocabulary.com, tá? Então, o Anki, ele é um aplicativo de repetição espaçada, né? E o que ele faz? Ele vai repetir aquelas palavras que você coloca nele, você pré-programa ele com certas palavras, e daí ele vai repetir aquelas palavras para você numa ordem específica. Então, as palavras que você lembrar o significado, ele vai repetir menos vezes. E as que você não lembrar, ele vai repetir mais vezes, tá? E o vocabulary.com é um site que você faz um cadastro, tá? E nele você vai colocar as palavras que você quer dominar e ele vai começar a fazer quizzes para você, perguntas, para você memorizar aquelas palavras. Inclusive, o próprio site, ele tem listas de palavras de áreas específicas. Então, por exemplo, para você que está estudando nutrição, você pode colocar lá nutrition, e daí ele vai aparecer com várias listas de áreas específicas na nutrição, né? Mas também dá para você fazer a sua própria lista personalizada, com as palavras que você quer dominar. O vocabulary.com, ele é um pouquinho mais difícil de usar, porque ele é todo em inglês. Você tem a opção de colocar o seu navegador em português e daí fazer a tradução, tá? E aí, quando você se sentir mais à vontade, mais confiante, para isso você começa a usar ele todo em inglês, tá? Então, as explicações das palavras são em inglês, ele dá a definição da palavra, ele te joga um contexto e aí você tem que dizer o que aquela palavra quer dizer, enfim, ele joga várias situações diferentes para você memorizar aquele vocabulário. Enquanto que o Anki é mais para memorização. Vocabulary.com, ele te ajuda a ir mais fundo nas palavras, né, ter um conhecimento mais profundo daqueles conceitos, daquelas palavras, e o Anki é mais para você relembrar mesmo das palavras. Pode usar os dois. Eu acho bem legal, principalmente para quem está precisando de inglês técnico como você, é interessante. E os conectivos realmente, de início, eles dão uma confundida, tá? É uma coisa que eu pego mais no inglês mais avançado, inclusive para pessoa